Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola. Horas. As notícias com Nadine Soares. Bom dia, começamos na saúde. Marcelo Rebelo de Sousa considera que as políticas públicas no setor da saúde não devem ser influenciadas em casos específicos. O Presidente da República defende que a gestão política da saúde não pode ser influenciada por casos particulares, tendo em conta que todos os dias surgem novos problemas. Acho que é uma má metodologia estar a ver as questões de saúde do ponto de vista pontual, porque vai haver pontualmente todos os dias problemas nesse setor como noutros setores da vida de todos nós e na vida da sociedade. Eu preferiria colocar a questão em termos genéricos. E em termos genéricos é evidente que há opções a fazer relativamente a situações que são genéricas de como gerir o Serviço Nacional de Saúde. Marcelo Rebelo de Sousa diz que é preferível colocar a questão em termos genéricos para evitar que se corra atrás do prejuízo no SNS. Apela a que sejam tomadas medidas, nomeadamente definir qual é a visão que o país tem para o Serviço Nacional de Saúde. Falamos ainda de eleições presidenciais. Marcos Mendes critica Gouveia e Melo. Para o social-democrata, a experiência em vacinação não é suficiente para assumir o cargo de Presidente da República. Mas, apesar das críticas à competência de Gouveia e Melo, Marcos Mendes sublinha que as divergências com o Almirante são apenas políticas. Quando ele passou para o campo da política, a generalidade das pessoas chegou à conclusão de que sempre que abre a boca, Gouveia e Melo é um problema. Um problema para ele próprio, para a sua candidatura, para os seus apoiantes. Mas eu não tenho nada com isso. Isso é um problema de Gouveia e Melo. Porquê é que isso acontece? Porque a mesma experiência que se tem num processo de vacinação não é a mesma experiência que se precisa na Presidência da República. Repare, era a mesma coisa que eu ser convidado para dirigir um processo de vacinação. Não era impossível, mas seria um desastre. Não tenho experiência para aquilo. Cada um é para o que é e devemos ser humildes a analisar estas questões. Luís Marques Mendes, numa entrevista à RTP, o social-democrata considera que tem provas dadas para ser o próximo Presidente da República. E na cerimónia de tomada de posse da autarquia de Lisboa, Carlos Moedas pede que o deixem governar, porque o PS já ameaçou votar contra o orçamento municipal. Perante a presença de personalidades como Cavaco Silva ou Pedro Passos Coelho, Carlos Moedas deixou apelos, fez promessas e também avisos. João Gama. Carlos Manuel Félix Moedas, coligação por ti Lisboa. Inspirado por Fernando Pessoa, Almada Negreiros e até Gabriel Garcia Marques, Carlos Moedas promete uma cidade de futuro. Nos próximos anos queremos ser, sem dúvida, a capital mundial da justiça social, a capital mundial da inovação, a capital mundial da cultura, porque nós não temos medo de sonhar. Habitação no topo das prioridades do novo mandato do Presidente de Câmara, mas avisa que construir casas demora tempo. São obras que demorarão o seu tempo e sempre o disse, mas são obras que farão a diferença no futuro da nossa cidade. A cidade nova que se faz não se vê imediatamente. A segurança segue pouco depois. Carlos Moedas fala de um problema real que se resolve com mais agentes nas ruas. Na segurança que durante tanto tempo foi reduzida a um mero problema de percepção. Para as pessoas é um tema real e concreto. Exigimos ao Governo mais Polícia de Segurança Pública, mais Polícia Municipal. É um imperativo para todos nós. Carlos Moedas promete ainda uma reforma da higiene urbana ao colocar um ponto final na divisão de competências com as juntas de freguesia. Foi reeleito no passado dia 12 de outubro, agora com uma maioria maior, e isso serve de lembrete à oposição. Quem exerce o Governo deve governar. E quem exerce a oposição deve deixar governar, fiscalizando a ação de quem governa. Tendo em conta a pluralidade das forças que compõem o Executivo, não nos podemos esquecer de quem os lisboetas mandataram para governar. Resultados autárquicos na ponta da língua. Carlos Moedas pede estabilidade e promete dar em troca diálogo, mas sempre com Lisboa,
no centro das prioridades. A partir de hoje, quem se senta neste Executivo deve ter a responsabilidade e a consciência que representa os lisboetas, não os interesses partidários. Eu serei o garante de que os lisboetas estarão sempre em primeiro lugar. Tomada de posse concluída, Carlos Moedas começa assim novos 4 anos a governar a cidade de Lisboa. Um trabalho do jornalista João Gama, que acompanhou a tomada de posse do renovado mandato de Carlos Moedas. E apesar de ter vencido as autárquicas, o PSD de Carlos Moedas reuniu um menor número de deputados municipais. Foi André Mos Caldas que venceu a eleição para a liderança da Assembleia Municipal. Triunfo da lista A, encabeçada pelo antigo secretário de Estado do PS, teve 37 votos, que corresponde ao número de todos os deputados da esquerda juntos. O socialista Mos Caldas garante que quer estar ao serviço de todos e promete isenção. Saibam que exercerei este mandato com toda a isenção, tratando todos os grupos municipais com igualdade e procurando assegurar com todo o rigor, mas também com a firmeza exigível, a qualidade e a serenidade dos trabalhos desta Assembleia ao serviço de todas e de todos os lisboetas. Será esse o sentido da condução da presidência da Assembleia Municipal de Lisboa que imprimirei e queria agradecer a todas e todos aquela que considero ser uma das maiores, se não a maior honra que já me foi concedida, presidir a Assembleia Municipal da cidade onde nasci. É o que diz André Mos Caldas, que agora é o novo presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, eleito pela esquerda na Câmara de Lisboa. Olhamos ainda para outras notícias que marcam a atualidade. 14 distritos de Portugal vão estar sob aviso laranja, o segundo mais grave até esta quinta-feira. É um anúncio do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O sinal vai estar em vigor entre as 9 da noite e as 9 da manhã de quinta-feira devido à forte precipitação. Está prevista também agitação marítima com ondas no sudoeste do país com 4 a 5,5 metros. O Governo volta esta quarta-feira a reunir-se com as 3 federações sindicais da administração pública, isto para discutir a atualização geral dos salários, com os sindicatos a admitir aumentar a contestação social caso o Executivo não se aproxime das posições das reivindicações. A reunião começa pelas 9 da manhã. O Governo já se mostrou disponível para avançar com um novo acordo, tendo proposto, por exemplo, um aumento do subsídio de refeição na função pública em 10 cêntimos ao ano a partir de 2027 e aumentos salariais com um mínimo de 60 euros em 2029. Os eurodeputados vão discutir esta quarta-feira a proposta do Orçamento da União Europeia para 2028 até 2034 com a Presidente da Comissão Europeia. Numa mini-sessão plenária a decorrer em Bruxelas, o Parlamento Europeu, que tem de dar aval por maioria à proposta, vai discutir com Ursula von der Leyen a estrutura do novo Orçamento da União a longo prazo, depois dos eurodeputados terem rejeitado despesas limitadas aos planos nacionais e terem exigido o envolvimento do poder regional e parlamentar. O Executivo Comunitário propôs que Portugal receba no novo orçamento 33,5 mil milhões de euros, incluindo para a coesão e agricultura. A fechar este jornal, Zara Larsson regressa a Portugal com um concerto no Nós Alive já no próximo ano. Sobe ao palco Heineken no dia 10 de julho. A artista sueca é conhecida por músicas como esta que estamos a ouvir, Symphony, mas também, por exemplo, Lush Life e Never Forget You. A cantora vai apresentar o recente disco Midnight Sun, lançado em setembro. Num comunicado enviado à imprensa, Zara Larsson explica que o álbum quer transmitir a sensação de uma noite em que o sol nunca se põe, com liberdade e várias emoções. Zara Larsson no Nós Alive 2026. É notícia de fecho no Jornal das 6 da manhã. Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola.